Vamos desenhar o plano cartesiano e a função y igual a f de x diferenciável em amarelo. Considere essa pequena porção da função próxima à origem. Vamos fazer um zoom. Esse ponto mais embaixo no trecho em questão vamos pintar de rosa e chamar de x'. O ponto x' tem a seguinte propriedade. Existe delta, tal que para todo x na vizinhança com parâmetro delta de x', f de x' é menor ou igual a f de x. Com essa propriedade, dizemos que x' é mínimo local de f. Agora considere essa outra porção da função. Vamos fazer um zoom. Esse ponto mais em cima na função, dentro do círculo azul claro, vamos pintar de azul e chamar de x'. O ponto x' tem a seguinte propriedade. Existe delta, tal que para todo x na vizinhança com parâmetro delta de x', f de x' é maior ou igual a f de x. Com essa propriedade, dizemos que x' é máximo local de f. Veja nessas outras duas localizações. Esses são os outros dois padrões possíveis localmente numa função diferenciável. Nesse caso, levando em conta que as duas porções de f representadas são intervalos abertos, não há nem máximo e nem mínimo nelas. Além disso, máximo local também pode ser máximo global, bastando para isso que seja o maior valor que a função assume em seu domínio. Naturalmente, mínimo local também pode ser mínimo global, bastando para isso que seja o menor valor que a função assume em seu domínio. Vamos ver agora que esses pontos de mínimo e máximo local possuem uma peculiaridade do valor de suas derivadas. É o teorema de Fermat. Considere primeiro um ponto de máximo local da função f em x' com f diferenciável em i. I é o intervalo de interesse, certo? Basicamente, a vizinhança de x' onde a propriedade de máximo local descrita anteriormente acontece. Como f é derivável, f' de x' existe e o limite à esquerda é igual ao limite à direita da definição de derivada. Para o limite à direita, como o x' é o máximo local, temos f de x' é maior ou igual a f de x' mais h, e o numerador é menor ou igual a zero. Além disso, h é maior que zero, fazendo o limite ser menor ou igual a zero. Por outro lado, em relação ao limite à esquerda, temos a mesma situação e o numerador é menor ou igual a zero. Já h é menor que zero, fazendo o limite ser maior ou igual a zero. Como o limite em questão é o da derivada em x' e sabendo-se que ela existe, eles devem coincidir. Nesse caso, 0 é menor ou igual a f' de x' e, no mesmo tempo, f' de x' é menor ou igual a zero. A única possibilidade, então, é f' de x' ser igual a zero. Vamos considerar agora o mínimo local e como isso modifica a demonstração. Então, f de x' sendo menor ou igual a f de x' mais h, o numerador é maior ou igual a zero. Para o limite à direita, ficamos com valor maior ou igual a zero e para o limite à esquerda, valor menor ou igual a zero. Assim, novamente, 0 é menor ou igual a f' de x' e, no mesmo tempo, f' de x' é menor ou igual a zero. Sendo a única possibilidade, então, f' de x' ser igual a zero. Portanto, se x' é mínimo ou máximo local, f' de x' é igual a zero. Lembrando que é exigido que f seja derivável em i. Quando o x' é tal que f' de x' é igual a zero, chamamos x' de ponto crítico. Em alguns textos, também chamamos pontos x', onde f' de x' não está definida, também de ponto crítico. Então, por exemplo, esse ponto verde seria chamado de ponto crítico também. A gente pode reformular o teorema de Fermat da seguinte maneira. Se x' é máximo ou mínimo local, x' é ponto crítico. Cuidado que o recíproco não é verdadeiro. Veja a função y igual a x ao cubo. X ao cubo' é igual a 3 de x ao quadrado. Ou seja, x' igual a zero é ponto crítico, mas não é máximo ou mínimo local. Desenhamos o plano cartesiano, uma função derivável em amarelo com seus pontos críticos em azul claro. Vamos traçar uma reta laranja horizontal. Veja que ela passa justamente em um desses pontos críticos. Pense numa scanline que vai descendo e acaba tocando nesse ponto crítico. Observe as scanlines, todas representam retas constantes horizontais. Lembre que se y' é igual a zero em um ponto da função, a tangente é a reta horizontal.
ou seja, nos pontos críticos temos a mesma derivada que a da reta horizontal, que é zero. Vamos ver agora outro teorema para lidar com mínimos e máximos, é o teorema dos extremos. Se f é contínua em AB, então há pelo menos um mínimo em AB e um máximo em AB. A demonstração foge do escopo de cálculo 1. Lembre que para intervalo fechado, contínua significa contínua em AB aberto, contínua à direita no limite esquerdo e contínua à esquerda no limite direito. É importante que o intervalo AB no teorema seja fechado. Veja esse trecho da função. No caso de AB aberto, pode não haver máximo ou mínimo. Observe que os pontos no extremo à esquerda e à direita não pertencem ao intervalo aberto. Então, quem seria o máximo ou o mínimo? A verdade é que não tem. Vamos achar o mínimo de 2x ao cubo menos 15x ao quadrado mais 36x no intervalo fechado 0,4. Vamos achar os pontos críticos. Então, se y é igual a 2x ao cubo menos 15x ao quadrado mais 36x, a derivada é 6x ao quadrado menos 30x mais 36, que é 6 vezes x ao quadrado menos 5x mais 6. Resolvendo a equação para zero, encontramos x1 estrela igual a 3 e x2 estrela igual a 2. Pelo teorema dos extremos, no intervalo fechado 0,4, tem pelo menos um mínimo e um máximo. Devemos avaliar os extremos dos intervalos, já que pontos críticos cobrem apenas intervalo aberto. Então vamos avaliar y em x igual a 0, temos y igual a 0. Agora em x igual a 2, ponto crítico, temos y igual a 28. Em x igual a 3, ponto crítico, temos y igual a 27. Em x igual a 4, extrema direita, temos y igual a 32. Ou seja, x igual a 4 é o máximo e x igual a 0 é o mínimo no intervalo 0,4. Portanto, a resposta é x igual a 0, que nos dá y igual a 0, que seria o mínimo para x no intervalo fechado 0,4, de 2x ao cubo menos 15x ao quadrado mais 36x. Vamos pegar a função y igual a x elevado a x, definida para 0 infinito. Qual o mínimo? Da videoaula anterior, temos y' igual a x elevado a x vezes 1 mais logaritmo neperiano de x. Então, fazendo x elevado a x vezes 1 mais logaritmo neperiano de x igual a 0, ou x elevado a x igual a 0, ou 1 mais logaritmo neperiano de x igual a 0. Como x elevado a x é sempre positivo, temos que encontrar 1 mais logaritmo neperiano de x igual a 0. Ou seja, logaritmo neperiano de x é igual a menos 1. Só que pela definição da inversa, a exponencial de logaritmo neperiano de x é igual a x, e a exponencial de logaritmo neperiano de x é igual ao exponencial de menos 1. Portanto, x estrela é igual ao exponencial de menos 1, e é o único ponto crítico. Mas o intervalo 0 infinito é aberto. Não se pode dizer que o mínimo está em x estrela ainda. Veja o trecho da função em amarelo. Vamos considerar o limite direito fechado e o limite esquerdo aberto. Conseguiríamos achar com essa técnica esses dois pontos críticos em laranja. Mas quem é o mínimo global? A resposta é não tem, o intervalo é aberto à esquerda. Agora, se fechar o intervalo pedido, passa a ter. Por isso, temos que fechar o intervalo para poder garantir extremos com o teorema dos extremos, certo? No caso de y igual a x elevado a x, temos que limite à direita para x tendendo a 0 de x elevado a x é igual a 1. Vamos ver ainda no vídeo de regra de L'Hopital. Então, se você definir x elevado a x igual a 1, se x igual a 0, o método estudado passa a valer. Mais precisamente, o mínimo se definir x elevado a x igual a 1 para x igual a 0 e a busca no intervalo fechado 0, 1 passa a poder ser encontrado com essa técnica. E comparando com x elevado a x para x igual a 0 e 1, é 1 sobre a constante de Euler elevado a 1 sobre a constante de Euler. É isso, pessoal. Espero que vocês se animem a estudar. Até o próximo vídeo e tudo de bom!